Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química com o professor Wagner Lopes. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Se você gostar ou se principalmente você não gostar dessa aula, por favor, coloque nos comentários aí a sua avaliação para que nós possamos evoluir e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo para que ele realmente seja útil para você. Estamos aqui na série ABC do balanceamento. E hoje é a aula de número 7. Recomendo que você assista as anteriores para que você possa entender a de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os principais erros cometidos por os alunos ao fazer o balanceamento. Isso aqui vem da minha experiência como professor no ensino médio. Pode ser que existam outros erros, mas eu acho que esses aqui são os que mais interferem e bloqueiam o aprendizado dos alunos. Então, o erro número 1, e eu coloquei ele como número 1 porque eu acho que é o que mais atrapalha, é quando o aluno, na ânsia de igualar a quantidade de átomos, ele interfere na fórmula, ele muda, ele altera a fórmula. E isso você não pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa equação H2 mais I2 formando HI. Obviamente ela não está balanceada porque no reagente você tem 2 átomos de cada e no produto só tem 1 átomo de cada. Aí olha só o que muitos alunos fazem. Eles vão lá no HI, né, no produto, aí coloca o índice 2 para o hidrogênio, para igualar com o reagente, e coloca o índice 2 no iodo, para igualar também com o reagente. Desse modo ficaria 2 átomos de cada elemento em ambos os lados. Seria muito bom se fosse assim, seria maravilhoso, mas você não pode fazer isso. Muito menos você pode aqui chegar aqui, apagar esse 2, escrever um 3, um 4, um 5. Isso também você não pode fazer. Outra coisa que eu já vi também alguns alunos fazerem é isso daqui. Às vezes ele não coloca o número subscrito, mas ele coloca aí o número no meio e no final da fórmula. Isso também não pode. Seria maravilhoso se pudesse, mas não pode. Por quê? Porque, gente, HI é diferente de H2 e 2. Isso na química é totalmente diferente quando eu pego as fórmulas das substâncias e comparo. Se eu tiver uma proporção diferente entre os átomos, às vezes uma ligação dupla muda totalmente as propriedades de uma substância. Às vezes uma substância ela é sólida e a outra é líquida, como no caso dos óleos e das gorduras, que a diferença basicamente é a quantidade de ligações duplas que tem naquela cadeia. Então, não pode fazer isso. Então, o que pode? Para igualar, o que você tem que fazer? Você deve colocar o coeficiente antes da fórmula. Veja como estava, né? H2 mais I2, formando HI. Aí o que eu fiz aqui? Ao invés de colocar o 2 aqui como índice ou entre o H e o I ou no final aqui, como nessa situação, eu devo colocar o coeficiente antes da fórmula. Nem no meio e nem depois. É antes. Antes, porque você lembra, você assistiu a aula anterior, o coeficiente multiplica o índice. Lembra que o índice 1 a gente não escreve. Eu estou colocando o coeficiente 1 aqui, já expliquei para vocês, por uma questão didática. Não é obrigatório você escrever o 1, seja como coeficiente, seja como índice. Então, a lição que fica aqui para você não cometer esse erro, para você fazer certinho, é escrever o coeficiente antes da fórmula. Agora, qual é o valor do coeficiente que eu devo colocar? É 2, é 3, é 4, é 5 ou 6? Eu ainda não vou discutir isso nessa aula, tá? Tenha paciência. Uma coisa que eu pedi para vocês é paciência. Tenha paciência. Se você for até o final dessa aula, eu tenho certeza que você vai aprender balanceamento. Se você já tentou de tudo, por favor, me deixa ser a sua última tentativa. E eu te prometo que você vai aprender. Vamos para o segundo erro. Erro número 2. Isso que é muito comum também. É o erro no reconhecimento dos símbolos.
a confusão no símbolo dos elementos químicos. Então, olha só essa equação aqui, a equação de combustão do metano. CH4 mais O2 formando CO2 mais água. Essa equação não está balanceada, tá, gente? E meu objetivo aqui é, nesse erro aqui, eu não estou querendo mostrar a questão de coeficiente nem nada. Eu estou querendo só mostrar o erro na interpretação dos símbolos que vai levar a um erro, a um travamento na hora de balancear. Então, olha só. Aqui a pessoa pegou, né? O O é o oxigênio, o H é o hidrogênio, o C é o carbono. Tudo certo. Aonde que vai surgir o problema? Bem aqui. Já vi muito isso. CO2. Aí a pessoa vai e pensa que isso aqui é apenas um elemento. E diz, isso aqui é o cobalto. Aí vem aqui o H é o hidrogênio, o O é o oxigênio. Mas qual o problema? Como é que pode ter cobalto no produto e não ter no reagente? Como é que pode ter carbono no reagente e não ter carbono no produto? E esse é o erro. Aí o aluno fica doido. Não consegue fazer o balanceamento. Lógico que não vai fazer, porque tem elementos que só aparecem em um lado, e você sabe que o número total de átomos no reagente tem que ser igual ao número total de átomos no produto, então não pode ter essa diferença. Não pode aparecer um elemento só de um lado e do outro não. Isso é um erro de interpretação. Por quê? Porque a pessoa não sabe que quando tem duas letras maiúsculas, são dois elementos diferentes. O C maiúsculo é o carbono e o O maiúsculo é o oxigênio. Enquanto que, quando tem uma maiúscula e uma minúscula, representa um símbolo somente, um elemento químico, cobalto. Então, cobalto seria o C maiúsculo e o O minúsculo. No nosso caso ali, não é cobalto, é carbono e oxigênio, tá bom? Então, cuidado para você não cometer esses erros. O erro principal, mudar a fórmula. Você não pode. Você tem que escrever o coeficiente antes da fórmula na hora que estiver fazendo o balanceamento. E cuidado para você não confundir os símbolos. E aí você chegar a uma confusão, a travar o seu balanceamento, porque você está confundindo os símbolos dos elementos, tá bom? Eu sei que podem surgir outros erros, como a própria interpretação aqui, por exemplo, de uma fórmula dessa. Tem gente que lê da seguinte forma: 2 oxigênios, 1 hidrogênio. Não é assim que você faz a leitura. Você não vai pegar o índice e relacionar com o símbolo que está à direita. É o contrário. Você vai pegar o índice e relacionar com o símbolo que está à esquerda. Então, é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Pode ser que você conheça alguém que comete erros diferentes na hora do balanceamento, mas, a meu ver, esses são os dois principais erros que você deve evitar para que o seu balanceamento possa dar certinho. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.